Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês, só esperando o Facebook estabilizar, também esperando que as pessoas cheguem por aqui, então, ok. Quem for chegando, Danilo, Cláudia Vidigal, Pablo Rian, quem puder me sinaliza como está aí a qualidade, por favor. Se todos conseguem me ouvir bem, se está ok aí o áudio e a conexão à imagem, tá? Também estamos ao vivo aqui no Facebook, então temos esses dois canais de comunicação aqui ativos para o nosso diálogo de hoje, né? Ok. Karina, ok? Karina, dá para me ouvir bem? Como está o áudio, a conexão? Ok. Me disseram já que no Facebook tá ok, que tá boa, então vamos começar, né? No Instagram ninguém me respondeu ainda, mas eu espero que estejam me ouvindo bem. Ok. A Karina acabou de falar. Bom, pessoal, no fundo, o tema de hoje nós já vimos conversando um pouco. Quem puder, tem uma caixa de perguntas aqui, quem quiser fazer perguntas. E tem aqui um sinalzinho de enviar para alguém se você tem conversado com alguém que tem ficado agitado ou nervoso esses últimos dias, envia para ele aqui a live, por favor. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre cuidando da saúde mental, né, nesse isolamento em casa. Então eu vou considerar que você está na sua casa, né, que você está nesse isolamento social. Então vou conversar um pouco com vocês sobre isso, né? Como que a gente pode cuidar da nossa saúde mental. Eu tenho um exemplo prático. Ontem, eu não sei quem esteve aqui comigo, mas ontem eu estava em um estado um pouco mais mergulhado em algumas reflexões e considerei que precisava tomar uma curva, um caminho diferente. Então, de ontem para hoje, eu fiz uma série de imagens mentais, de exercícios que me apoiaram nesse processo. Então, ontem eu estava, confesso a vocês, um pouco mais abatido, mas hoje eu tenho, através desses caminhos que eu quero propor para vocês, eu tenho percebido que algumas coisas mudaram em mim também, né? Então o que eu vou passar para vocês é um exercício prático, são coisas que eu tenho vivido. Mas antes de seguir o roteiro para falar sobre saúde mental, eu quero propor um exercício breve. Então eu não sei como é que você está me ouvindo aí, se você está me ouvindo com fone de ouvido, se você está entre as pessoas que você convive na sua casa, se você está sozinho. Mas eu vou te pedir que você sente um pouco, né? Fique sentado. Se você está deitado, coloque seus pés no chão, por favor. Ou mantenha seus olhos fechados, ou olhe fixamente para um determinado ponto. Faça uma respiração um pouco mais lenta, não necessariamente tão profunda. Apenas trazendo o máximo possível da sua atenção para o momento presente. Evite alterar sua respiração nesse instante, evite alterar os seus pensamentos, apenas note como eles estão, que pensamentos passam por sua cabeça. Use, talvez, o som da minha voz para ficar o mais conectado possível a você mesmo, a este momento. E vá pouco a pouco imaginando uma forma de ir deixando os seus pensamentos um pouco mais separados de você mesmo, de você mesma. Quase como se você dissesse a você mesma que você não é aquilo que você pensa, que você é muito mais do que isso. É como se você fosse soltando alguns pensamentos, ficando numa espécie de proteção. E centrando o máximo possível no som da minha voz.
Vamos pensar um pouco sobre tudo isso que tem acontecido conosco, mas de uma maneira conectados com a realidade. Então, toda vez que seus pensamentos fugirem um pouco, respire 2 ou 3 vezes e volte ao som da minha voz. Por favor, faça esse exercício. O primeiro ponto para cuidar da nossa saúde mental é como estamos consumindo as informações sobre a realidade e os dados estatísticos. Eu particularmente, eu leio bastante essas informações porque faz parte da minha profissão, da minha realidade. É importante que eu esteja atualizado dessas questões porque não imagino que não seja novidade para vocês que aqui estão, que eu sempre tive um interesse muito grande em associar as técnicas às questões da saúde. Então eu sempre me considerei um profissional ligado à área da saúde, né? Então eu sempre procurei aplicar as técnicas na lógica da psicossomática, na lógica da saúde fisiológica mesmo, né? Então eu já tinha contato com esses materiais estatísticos com relação ao câncer, com relação às patologias de maneira geral, né? As patologias ligadas à saúde mental, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Então é um hábito meu fazer isso. E aí o que eu sugiro a vocês com relação ao coronavírus tenham cuidado com a quantidade de informações que vocês consomem. Evitem, isso eu tenho dito todo dia, evitem ficar ligados 24 horas às notícias, né? Como que está o dia a dia, né? Quantas pessoas mortas, né? Quantas pessoas infectadas, quantos casos confirmados. Evitem, retirem um momento do dia para fazer essa atualização. Se você é uma pessoa que gosta de ficar atualizado, tire 2 ou 3 momentos por dia, um momento pela manhã, um momento à tarde, um momento à noite, mas inclusive, se possível, cronometre essa quantidade de tempo que você vai ficar conectado a isso, né? Porque se nós começarmos bombardeando a nossa mente de informações, a realidade é complexa, é um vírus de alta propagação, então tudo isso nós já sabemos. Então, se a gente ficar bombardeando a nossa mente com esses dados, nós vamos entrar em um processo de ansiedade natural, porque o que estamos dizendo à nossa mente quando nos ligamos a essas notícias em excesso? Estamos dizendo que o mundo está perigoso, que o mundo está arriscado. Então nós começamos a acessar um funcionamento fisiológico mesmo, neurológico, bioquímico, que nós chamamos de luta ou fuga. Então, se você julga importante se atualizar, eu acho importante, né? Lembre que eu estou falando para pessoas que estão em isolamento social, né? Então, se você acha importante, faz isso durante 2 ou 3 vezes durante o dia somente, né? Evita ficar conectado muito, porque aí você está bombardeando sua mente de informações que vão necessariamente gerar medo e ansiedade. Então, lembra do que eu falei, pessoal, vou bater de novo na mesma tecla, né? O processo de equilíbrio, ele é um processo. Então, se você percebe que você está muito ansioso, que você está muito nervoso, traz para o centro, né? Alivia um pouco, diminui a conexão com as notícias, né? Tem um diálogo que seja construtivo, seja pelo celular, seja com as pessoas que estão na sua casa, leia algo, né? Escute música, assista filme. Se você percebe que você está muito alheio à situação, se você percebe que você está achando que, ou se você convive com alguém que está muito alheio, que está achando que isso é bobagem, que isso é besteira, puxe ela para o centro. E aí sim, esses dados, esses dados, essas notícias são importantes para você puxar a pessoa para o centro, né? Então, a primeira dica de saúde mental com relação às informações que eu poderia passar para vocês, né, com relação às notícias, às estatísticas, é essa, né? A segunda dica, alguém me perguntou antes mesmo da live começar, aí nos stories, o que fazer com filhos adolescentes em prol da saúde mental deles. A adolescência, ela é um período crítico por si só, né? Então você está saindo de uma fase e entrando na outra. Então os conflitos de identidade vão surgir, os sofrimentos, né? O medo,
a proximidade com pensamentos como sumir do mundo ou até mesmo morrer e ninguém fosse sentir falta. Isso é comum da adolescência. Então, se você tem um filho adolescente em casa, né, ou uma filha, eu recomendo dar espaço para ele ou para ela, deixar com que ele ou ela tenha um tempo também sozinho para processar tudo isso, mas também sempre sinalizando que você está próximo, que você tem algo que quer fazer uma atividade com ele. Então programe atividades durante o dia, mesmo dentro de casa, para esses adolescentes, né? E convide-os, evite obrigá-los, né? E sempre repasse para eles essas coisas que estamos falando aqui. Então repasse para eles que essa quantidade de informações não é ideal. Peça para eles falarem com amigos, com colegas que eles gostam, né? Através das redes sociais. Faça com que crie uma rede de apoio, poste talvez algo para as mães e para os pais desses colegas que são adolescentes dentro dessa dinâmica de apoio emocional. Evite ficar repassando essas notícias, né, essas estatísticas, porque algumas pessoas não conseguem mesmo lidar com essa quantidade de informações, né? Eu vou dar uma pausa agora só para ler um pouco. Eu vi que tem alguns comentários aqui, então se vocês quiserem ir comentando, podem ir comentando que eu vou ler um pouco. Eu acho que não tem perguntas, não apareceu aqui. Sim, apareceram algumas. Vou já colocar alguma aqui. Deixa eu ler aqui os comentários para ver com vocês. Acho que a Jo comentou algo lá atrás. Ela disse que Adam, eu fiz a âncora de lembrança ontem, meu relógio biológico voltou ao normal, pelo menos hoje. Obrigado, Jo. É esse o grande objetivo dessas lives, né? Eu fico muito reflexivo sempre que eu vou abrir um momento como esse, porque eu detesto mais do mesmo, né? E eu tenho visto que muito tem se falado, muitas transmissões são feitas, né? Enfim, e com algumas que até me assustam, ficam com receitas mirabolantes e tal, enfim, eu espero poder contribuir com um público que já me acompanha. Então, que bom que funcionou, Ju. Um abraço para você, espero que esteja tudo bem. Né? Karina fala que aproveitar para falar com a família, os amigos, sim, né? Usem os aplicativos, usem as redes sociais para compartilhar ideias, né? Para conversar coisas que talvez a gente não tivesse a oportunidade de conversar no dia a dia, né? Pela rotina, pela correria. Tenho síndrome do pânico e tem me ajudado bastante a desconectar das notícias, procurando fazer as coisas que mais gosto e não tinha feito. Pois é, essa é uma ótima receita, né? Principalmente para quem quem já vem de um tratamento de síndrome do pânico, ou de ansiedade, ou de depressão, é altamente recomendada essa desconexão, né? Inclusive com as redes sociais também, porque as redes sociais elas nos absorvem, né? Então a síndrome do pânico, a depressão, a ansiedade, ela tem esse mecanismo, esse movimento de absorção. Eu sei que algumas pessoas estão preocupadas, eu imagino que, não sei se alguém comentou sobre isso aqui, eu sei que algumas pessoas estão preocupadas com o que vai acontecer depois. Eu também estou, né? Tudo que eu estou falando para vocês são coisas que eu tenho exercitado, porque se a gente não viver o agora como tem que ser vivido, principalmente neste momento, né, de reclusão, de isolamento social, e ficarmos muito conectados no depois, não vai funcionar algumas coisas, né? Então, por exemplo, como eu falei para vocês, eu diminuí drasticamente, né, os meus atendimentos. Alguns eu ainda faço, inclusive pessoalmente, porque tem alguns quadros que a gente precisa acompanhar de perto, né? Depressões graves, ansiedades graves, até mesmo alguns processos, enfim, que o acompanhamento é importante, é necessário. Mas com todos os cuidados do mundo, é estressante tomar todos esses cuidados, fazer todos esses caminhos, mas é necessário. Estamos, como eu falei desde a primeira live, estamos em frente a algo que nada que façamos vai mudar completamente. Aconteceu, agora temos que lidar com isso, né?
Inclusive, gostaria de deixar um aviso para vocês que algumas pessoas me perguntaram se existe a possibilidade de fazer atendimento online. Não é muito a minha prática, não é o meu dia a dia, né? Porém, eu abri alguns horários via Skype e até mesmo via WhatsApp devido a toda essa situação. Então, estamos com alguns horários abertos. Se você quiser saber mais como funciona, pode falar aqui em inbox ou através do WhatsApp, né, para aqueles que têm o número. Alguém disse aqui, eu mesmo já bloqueei algumas pessoas. Sim, desconectar um pouco e se voltar para si, as memórias e a sensação de paz que elas trazem tem sido muito bom para deixar os dias mais leves. Sim, busquemos nos conectar com a nossa essência, né? O externo nos desconecta muito de quem somos, do que verdadeiramente trazemos quanto humanidade. E esse externo entra tudo, entra relacionamentos, entra a profissão que exercemos, aquilo que estudamos. Então vamos nos conectar um pouco mais. Olha, um exercício muito legal que eu tenho feito recentemente, antes mesmo desse isolamento social, vou propor a vocês também, né? Falou aí de adolescência, eu me lembrei, né? Eu tenho me conectado um pouco com as músicas ou que eu ouvia na minha adolescência ou que tocavam, né, na rádio, na internet e tal, e que mesmo eu não sendo fã, mas que fizeram parte da minha adolescência, das músicas. Então isso é uma boa sugestão, assim, lembre-se, eu vivi a adolescência entre os anos tal e tal. Aí você procura na internet mesmo, tem no YouTube, tem nos aplicativos, né, Deezer, Spotify, músicas da época tal. Nossa, isso é muito legal, assim. Eu repito, mesmo não sendo as músicas que eu escutava quando eu era adolescente, mas elas passavam, né, pelo dia a dia, tal, outras pessoas ouviam. Então isso é um exercício muito legal para gerar essa desconexão com essa quantidade de informações e buscar esta conexão mais profunda, mais interna, né? Ok, parece que voltamos. Uhum. Conseguiram ouvir minha dica das músicas e tal? Acho que sim, né? Acho que pausou depois. É... Bom, então é isso, pessoal. Eu torço para que de alguma forma tudo isso que temos vivido, tudo isso que temos feito nos transforme mesmo como humanidade, porque no fim o grande objetivo é esse, né? Agradeço a todos vocês que têm compartilhado comigo essa experiência, né? A Dandara entrou aqui agora, né? Então, estabilizou ou não? Ok? Estabilizou? Lucilene, estabilizou? Você falou aí que tá pausando, não sei se melhorou. Ok. Ainda tô no Facebook, aqui no Instagram deu uma pausa, mas acho que agora voltou, né? Uhum. Pelo menos para mim aqui tá normal, antes estava pausado, aqui tá normal, então imagino que para todos vocês esteja ok também, né? Então, muito obrigado por vocês estarem acompanhando esse material. Ele é um material que nós temos pensado, que temos conversado, justamente com o objetivo, né, de compartilhar algumas experiências. Resolvi começar com vocês um exercício de respiração. Espero poder trazer mais algumas informações ao longo desse processo todo. E por favor, continuem interagindo, continuem nos informando como vocês estão nesse processo de quarentena, né? Nesse processo de isolamento social, para que eu possa direcionar a minha fala e o meu pensamento de acordo com aquilo que de alguma forma possa contribuir com vocês, certo? Ok? Acredito que agora sim. Então, só agradecer a vocês.
Vou. Isso, aham. Vou deixar salvo aqui por 24 horas, né? E torcer para que de alguma forma possamos ir compartilhando mais conteúdos e mais experiências, tá? Então, um forte abraço e até a próxima.